Salve o nome do Cordeiro, com a paz de Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Oh, glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você está alegre, irmão? Amém. Amém? Eu estou. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque a alegria do Senhor, a nossa força é, amado. Que nós podemos dizer, como Samuel disse para o seu povo: Ebenezer, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Até aqui, amado. Até aqui a boa mão do Senhor fora conosco. Até aqui o Senhor nos guiou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos manteve de pé. Até aqui o Senhor pegou na nossa mão, nos trouxe, permitiu que nós estivéssemos de pé para engrandecê-lo, para adorá-lo, para bendizer o seu santo e maravilhoso nome, amado. Amado, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4 a 7. Essa última semana eu questionando e orando ao Senhor, falando: Senhor, o que dizer para a tua igreja nesse último culto do ano, que especificamente caiu num domingo? O que pregar? O que falar? O teu povo é um povo exigente biblicamente, é um povo que gosta muito de uma boa palavra, de uma mensagem muito bem pregada. E o que falar para o teu povo? Qual tema abordar? O que dizer? O Senhor colocou algumas coisas em minha alma, mas o que ficou muito claro e nítido, e eu percebi a direção do Espírito, era nós, mais uma vez, falarmos de Jesus, amado. A igreja precisa de inúmeros temas, de inúmeros assuntos a serem abordados, mas apesar do Brasil ser um país, até dito pelo IBGE, um país cristão, parece que poucas pessoas de fato conhecem Jesus, amado. Poucas pessoas vivem para Jesus. E Jesus, ele é a origem de tudo, amado. Ele é o centro de tudo. Jesus, ele aparece nas Escrituras desde Gênesis até o Apocalipse. Então, a Bíblia, ela é um livro que fala sobre Jesus, amado. Eu quero pegar esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo de número 4, a partir do versículo 4, para nós falarmos um pouco sobre Jesus. Todos, amém? Amém. Diz assim o Santo Livro: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar, aleluia, em vossos corações. E ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, algumas traduções, servo, mas filho. E sendo filho, igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Até aqui, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome santo do Senhor, amado. Quero louvar ao Senhor pela vida de cada irmão aqui, amado. Cada irmão. Cada irmão que fora convidado e veio para o culto, familiares que estão aqui do Levi, estão aqui suas irmãs, cunhado, a irmã aqui, acho que é a segunda vez que eu vejo a irmã aqui, a mãe da Juliana está aqui também, a irmã Maria, a irmã que está sentada com o amado aqui de blusa rosa também, amém? Deus abençoe, um casal lá atrás também, Deus abençoe, amém? Deus abençoe rica e abundantemente. É a parede da tarde, não é? Glória a Deus, Deus abençoe. Então, o meu coração muito se alegra, amado, muito se alegra em vê-los aqui,
e nós estarmos aqui nesse último culto do ano para ouvir da palavra de Deus e sermos edificados, para que nessa passagem, para que nessa transição de ano, nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque, amado, se o povo não fosse guiado por Deus no deserto, eles não entrariam na terra prometida. Eles não saberiam o caminho. O deserto era um lugar inóspito, perigoso, um lugar de morte, não de vida. Então o povo precisava da direção de Deus para caminhar. E o apóstolo Paulo é bem claro quando ele diz: agora vocês não são mais escravos. Vocês foram libertos do Egito. Vocês foram libertos das correntes de Faraó. As algemas do pecado foram removidas de vossas mãos. As cadeias que te prendiam foram quebradas, destruídas. O nosso libertador, aleluia, que não é simplesmente Moisés. Moisés era só um tipo de Cristo. O nosso verdadeiro libertador, Jesus Cristo, o Senhor, Ele nos libertou, amados irmãos. Aleluia. Ele fala: vocês já não são mais escravos. Agora, pelo Filho, vocês agora são filhos de Deus. E inúmeras vezes aqui eu já citei esse texto, mas é um texto que mexe muito com a minha alma. A primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo 1, ele fala: amados, agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que nós havemos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E assim como Ele é, nós o veremos. Amados irmãos, tem muita gente na praia de Copacabana querendo ver os fogos, querendo ver os cantores, querendo, amados irmãos, desfrutar, querendo, irmãos, viver aquele momento. Pastor, tem pecado nisso? Não tem nada a ver, amados irmãos. Vai para a praia, faz o que você quiser, mas uma expectativa maior, mais solene, mais insondável, melhor, mais profunda. Eu quero ver o Senhor, aleluia. Ele é o amado da minha alma. É Ele que eu quero ver. Não são os fogos, não são os cantores, não é uma passagem, não é uma festa, não é, meus irmãos, uma árvore de Natal, não é nada disso. É Cristo, amado. É Cristo. Ele é a origem de tudo. Ele é o princípio de tudo. João chega ao ponto de falar: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, oh glória. O Verbo era Deus. E ele fala: todas as coisas, nada fica fora do tudo, amado. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Cristo é a origem de tudo. Ele criou tudo e todos. Por isso Ele é digno de adoração. Por isso, meus amados irmãos, podemos de fato louvar, bendizer, ter liberdade de falar aleluia, de dizer glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. O Senhor é amado da minha alma. Ó Deus, eu não tenho outro bem além de ti. Senhor, eu te adoro. Aleluia. Porque nós podemos, amados irmãos, entender e ver pelas Escrituras a grandeza do nosso Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo de número 11, versículo 33, Paulo, ele não suporta, percebendo o plano da redenção. Paulo, ele larga o pote de tinta. Paulo, ele larga a caneta. Ele larga o papiro. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele se prostra no chão. Ele ergue as suas mãos. E ele vai falando: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele pudesse lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A ele a glória, amado.
A Ele a glória. A Ele a glória. A Cristo a glória. A Ele o louvor. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 15 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível. João, no capítulo 1, versículo 19, diz: ninguém viu a Deus. Ninguém viu a Deus. Aí você pode falar: pastor, mas Moisés viu. Não, Moisés não viu. Deus falou para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver, porque se me ver, morre. Nós só podemos ver o Senhor na pessoa bendita de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, Ele é a origem de toda a criação. Nós podemos contemplar a Deus na pessoa de Jesus, amado. Portanto, diz Paulo, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. No céu tem anjo? Céu tem anjo? Sim ou não, amado? Me ajuda? Sim. Se tem anjo lá, foi Deus que criou. A Bíblia diz que no céu tem uma praça. Sim ou não? Se tem uma praça, foi Deus que criou. A Bíblia diz que tem um rio de cristal. Está lá. Pode ser simbólico? Pode ser simbólico. Mas sendo simbólico ou não, se está lá, foi Jesus que criou. A Bíblia diz que tem os 24 anciãos que prostram diante do Senhor e tiram as suas coroas e adoram o Senhor. E se esses 24 anciãos pode ser a tipologia das 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, a igreja do primeiro testamento e do segundo testamento, a unificação do povo de Deus, se é esses que estão lá, foi Jesus que criou. Ele criou tudo no céu e na terra, e tudo na terra que os seus olhos podem ver, foi Jesus que criou. Ele é o Criador de todas as coisas, amado, no céu e na terra. Mas Paulo vai mais além. Ele diz: as visíveis, as que são possíveis de ver, a que o nosso globo ocular, que a nossa retina, a íris, pode contemplar. Isso aqui que eu estou vendo, a sua face, o seu rosto, o seu cabelo, a sua cor de pele, tudo que nossos olhos podem contemplar, foi Jesus que criou, amado. Mas ele fala: as invisíveis também. Vocês acabaram de dizer, no céu há anjos. A Bíblia diz que relata que pessoas viram anjo. Mas alguns de vocês já viram anjo? O anjo do bem, né? O anjo do Senhor. Porque demônio é um anjo. E pela misericórdia eu já vi um demônio. Não estou falando manifestado não, mano. Estou falando demônio. O espírito demoníaco. Eu tive essa experiência única. Mas eu já pude ver um demônio saindo de uma pessoa. São coisas invisíveis que não é possível ver. Deus criou. Ele criou. Daniel estava orando, esperando de Deus uma resposta. Amados irmãos, Daniel não arrefeceu na oração. Quando passou 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 semana, 8 dias, 9, 10, 15, 20, Daniel não murmurou. Passados 21 dias, o anjo do Senhor visita Daniel e fala para ele: Daniel, tu és muito amado. Desde o dia que tu orou, a resposta saiu. Ei, Deus me levanta nesse momento para te falar. Você que está orando, buscando da parte de Deus uma resposta, e a resposta ainda não veio. Deus fala para você: não deixe de orar, continue a orar. Deus vai te visitar. Glória. Ele vai. Não pare. Ele está falando para Daniel: Daniel, quando você colocou o joelho na terra
e ergueu suas vozes ao céu, o céu se abriu para te ouvir, o céu gosta de te ouvir, o céu gosta de ouvir a sua voz, o céu gosta de ouvir a sua oração. Mas por que você demorou, anjo? Porque o príncipe da Pérsia lhe travou nas regiões celestiais. Um homem espiritual, Daniel, a guerra ele não viu. A guerra ele não viu. Então batalhas são travadas, amados, para que respostas de Deus possam se achegar a nós. Mas Daniel nos ensina a não desistir, a não parar, a não desistir da oração. Amados irmãos, Deus ele pode falar conosco de inúmeras maneiras, mas a única forma que nós temos de se comunicar com Deus é a oração. Eu, como servo de Deus e pastor, se pudesse dar um conselho para o ano de 2024, eu falava para você: ore ao Senhor. Não, eu vou emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou comprar um dente, eu vou fazer isso, aquilo. Meu irmão, vida de oração para 2024. Vida de oração. As coisas invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Sabe o que diz isso aqui? Nele todas as coisas subsistem. Ele sustenta todas as coisas. Não é a palavra da moda? Sustentabilidade. Ela vem de Deus, irmão. Não vem das ciências sociais, não. Sustentabilidade vem de Deus. Todas as coisas são sustentadas por causa de Deus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. A igreja, ela não tem uma liderança humana como guia, como aio. A liderança da igreja, ela é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o digno de toda adoração. Ele deve ser o centro da igreja. Cristo, 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 Cristo. Cristo deve ser o centro da nossa adoração. Aleluia. Cristo, mano. 1 João 5,7 fala: porque três são que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Cristo está lá. A palavra. 1 de João 5,20, parte B. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos nele, no que é verdadeiro. Porque quando ele diz no que é verdadeiro, significa que há falsos, há deuses falsos, mas nós estamos no que é verdadeiro, em Jesus Cristo, seu Filho, o verdadeiro Deus e vida eterna. Aí Paulo ele vem e diz: todavia, entretanto, porém, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Esse que é a origem de tudo. Esse que no princípio disse: haja luz, e houve luz. Haja terra, haja água, haja divisão entre terra e água. Esse que disse para a terra: produza ervas. E a terra teve que obedecer à voz do Criador. Paulo fala assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou a medida exata, quando chegou no tempo adequado, quando chegou no tempo do Senhor, quando chegou na administração de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Sabe o que é isso aqui? Quando houve a queda, Deus falou que da mulher nasceria um que ia esmagar a serpente.
Passou-se tempos, eras, povos, dinastias, impérios, reis, sacerdotes, juízes, profeta, e todos eles esperavam esse cumprimento profético, a encarnação do Verbo. Deus via terra, o Messias de Israel, a plenitude dos tempos. Por isso que a Bíblia diz: tudo há um tempo determinado na terra, tudo tem seu tempo e tem o seu propósito. Há tempo de nascer, diz a Bíblia, e havia o tempo do Verbo vir à terra. Isaías queria ver, Jeremias queria ver, Amós queria ver, Naum esperava, João Batista preparou o caminho. E quando ele preparou o caminho, o nascido de mulher veio a essa terra, amado. Aquele que Isaías disse: os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado. Isso aqui é muito profundo, porque se essa profecia não se cumprisse, não haveria salvação. Se essa profecia não ocorresse, nós não estaríamos aqui. Se essa profecia não ocorresse, nós não teríamos nossas vidas transformadas. Não é o seu dinheiro, não é a sua inteligência, não é a sua casa, o seu carro, não é nada disso. É Cristo. Olha o que Cristo diz para os que estavam ao seu redor. Mateus 13,16: bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes, e não o viram, ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Eles estavam ouvindo o próprio Deus. E Jesus fala: vocês são bem-aventurados. Por que, Jesus? Os profetas queriam ver, os profetas queriam ouvir, mas eles não tiveram esse privilégio. E vocês têm esse privilégio de ouvir e ver o Verbo de Deus que desceu à terra. Mas, amados irmãos, não é para você ficar com inveja santa do povo bíblico, porque o próprio Jesus derramou sobre nós uma promessa muito mais excelente. Ele diz: bem mais aventurado é aquele que não viu, mas creu nessa profecia. Nós somos bem-aventurados, amados, porque nós não vimos, mas nós cremos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou. Ele veio. Ele veio. Ele foi enviado e ele veio. Esse é um fato histórico. É tão histórico que a história se divide antes dele e depois dele. Os acadêmicos devem engolir essa informação, porque a história se divide antes dele e depois dele. Não foi depois de Elon Musk, não foi antes de Franklin, não. Antes e depois de Cristo. Por causa dele. Porque o Verbo veio. Olha o que João diz, 1 João 1, versículo 1. Ora, o que desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos com as nossas mãos e apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela demos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
a comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que ele diz comunhão? Porque o pecado fez isso, ó. Nos distanciou, causou uma barreira, uma ruptura, a ponte foi rompida. Cristo veio e se tornou essa ponte, nos ligando ao Pai novamente, amado. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. João 17,18 diz: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A oração sacerdotal de Jesus, ele está falando: Senhor, tu me enviou, agora eu envio os meus servos pelo mundo para proclamar as boas novas. 1 João 4,9 diz: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou desta forma, nós também devemos amar uns aos outros. O verbo veio. Pastor, e o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a Bíblia diz que ele foi nascido de mulher. Amado, no deserto, quando você lê Deuteronômio, você lê Números, você lê Levítico, você vê os sinais que Deus realizou. Gênesis, as 10 pragas. Quando você lê Êxodo, ali Deus fez coisas assombrosas, estarrecedoras. Mas o maior escândalo é esse Deus que fez coisas, Jefferson, estarrecedoras, Criador do sol, da lua, dos oceanos, da baleia, do tubarão, de todos os seres magníficos, assombrosos, espantosos. Esse ser que gera uma vida dentro de outra vida, e essa vida dentro de outra vida consegue respirar dentro da água, gente. Isso não te assusta? Esse ser agora está dentro de uma mulher, uma menina pobre, palestina, uma virgem. Deus se manifesta lá. Isso é um escândalo. E esse Deus que é atemporal, ele é temporal, ele é criador do tempo. Agora ele depende do tempo, Cristo. Agora ele precisa, Jair, de 9 meses para vir na terra que ele criou. Agora esse ser que sustenta, que é o sustentador de todas as coisas, ele precisa ser sustentado, amamentado. Olha, teve que aprender a andar. Você acredita nisso? Teve que aprender a falar. Aquele que falou para Moisés: eu não sei falar, Moisés disse. Quem criou a boca? Ele falou isso a Moisés. Quem criou a boca? Agora esse ser, ele tem que aprender a falar, porque ele se fez carne. Ele tem que esperar o processo do crescimento. Quando a criança sente dor, que os dentes estão começando a vir, irritação, Jesus passou por isso. A Bíblia diz que ele sentiu fome. A Bíblia diz que ele sentiu sede. Porque Deus enviou o seu filho nascido de mulher. A Bíblia diz que ele teve medo a ponto de transpirar sangue. O Deus que disse para Josué: não temas, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora no Getsemane, o
eu for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade. O Deus que disse: não temas. Nascido de mulher. Nascido também debaixo da autoridade da lei. Amado, olha só. Nós passamos Natal. Independente de qualquer coisa, amado. Porque a gente tem uma mentalidade meio puritana demais. Não, é maldita, do diabo, é disso, daquilo, bola vermelha. Tem mania de criticar. Mas um fato que nós não podemos ignorar é: Jesus nasceu, meu amigo. Seja 25, 26, 30, dezembro, abril, seja lá o que for, ele nasceu, amado. É um fato histórico. E o fato dele nascer mudou a história, gente. Só para te chocar, não sei se você sabe dessa informação, mas depois dá um Google. De 2010, no Emirates Palace, em Dubai, um hotel que tem lá em Dubai, um dos maiores hotéis do mundo, tem a maior árvore de Natal do mundo, a mais cara do mundo. Quase 11 milhões de dólares, 55 milhões de reais custa só essa árvore que fica dentro desse hotel, em Dubai. Pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Se você abrir a boca para pregar lá Jesus, eles te matam. Mas querendo ou não, amado, associar ou não, ainda assim, é um símbolo. É um símbolo. Que querendo ou não, representa o Senhor. Ah, mas Nimrod, esquece, mano. Querendo ou não, a primeira ligação associada é ao Senhor. E está lá. Está lá. Nascido também debaixo da autoridade da lei. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E todos os homens pecaram. E como a recompensa do pecado é a morte, ele veio debaixo da autoridade da lei. Mas só que a lei só podia matar quem transgredisse a lei. Mas o nosso Deus é perfeito. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele disse em Mateus 5,17: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Ou seja, eu vim fazer aquilo que vocês não têm condição de fazer. Eu vim obedecer todas as exigências da lei de Deus. E isso para mim é um escândalo. Que todos nós estávamos debaixo das obras da lei, sendo malditos. Malditos. Todos nós estávamos debaixo de maldição, diz Gálatas 3:10 em diante. E é por isso que ele veio. É por isso que ele é humilhado. Por isso que ele foi escarnecido, zombado, abandonado. Você foi abandonado? O Senhor sabe o que é isso. Ele foi abandonado pelos seus. Mas pregou aqui, ele foi esquecido pelo seu pai José, pela sua mãe Maria. Foi esquecido. Pois eles veem que ele não está ali, voltam. Esqueceram uma promessa gloriosa. Ela ouviu o anjo. José foi revelado para ele em sonhos: não deixe ela, ou seja, ela não distraiu. É uma obra do Espírito Santo. Ele aceita e casa-se com ela. Ele permanece a aliança. E simplesmente, quando eles vão a Jerusalém adorar, eles esquecem do Senhor. Eles esquecem do Senhor. Ele fez tudo isso com um único propósito. O quê? Versículo 5 de Gálatas 4. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele passou necessidade, ele cresceu, ele foi tentado por Anás e Caifás, não pecou.
Foi tentado por Pedro, não pecou. Foi tentado pelo diabo, não pecou. Foi tentado por Judas, não pecou. Foi tentado pelo ladrão da direita, não pecou. Foi tentado pelo ladrão da esquerda, perdão, não pecou. Foi tentado. Mas ele não pecou. Para quê? Para resgatar os que estavam subjugados pela lei. Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Mas ele veio para nos resgatar. Oh, aleluia! Para nos libertar. Por meio de um pagamento de resgate. Isso era pago por meio de sangue. Sangue puro, carmesim, um sangue imaculado, amados irmãos. Ele veio para nos resgatar das trevas, diz Colossenses. Colossenses 1,13 diz: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Não é de um pecado, todos os pecados, amado. Está escrito assim. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. João 6,38 diz: E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, para que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. O fato dele vir foi para te resgatar. E isso é um privilégio tremendo. Porque ele veio resgatar um por um. Lembra da parábola das ovelhas? Ele vai contando. 1, 2, 3. Não, o pastor, a Bíblia diz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 70, 85, 90, 95, 98, 99. Opa, está faltando uma aqui. Fecha o aprisco, ele deixa ali e ele vai atrás. Quando ele veio ao mundo, é que ele veio atrás de você, irmão. Quando ele veio à terra, ele fecha o aprisco, cumpre a missão, ele vai atrás de mim e de você. Aonde foi que ele te achou? Você estava ferido? Estava magoado? Decepcionado? Traído? Abandonado? Frustrado? Quase se separando? Quase se divorciando? Doente? Enfermo? Ou você de repente estava embriagado? Drogado? Mentindo? Traindo? Num motel? Prostíbulo? Fumando? Bebendo? Ou não fazendo nada e achando que era bom? Não há ninguém bom. Ele foi lá para te encontrar. Ele foi lá para te amar. Ele foi lá para te resgatar. Ele diz: essa é a vontade do meu Pai, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, e eu os ressuscite no último dia. E quando Ele nos resgata, meus irmãos, nós somos adotados por Deus. Hoje eu estava vendo um programa de tarde, amado, saí do trabalho, fui para casa, trabalhei até hoje, e um rapaz que recebeu um diagnóstico com aspecto autista, mas hoje ele consegue lidar bem, ele foi bem tratado, bem cuidado, e ele tinha o desejo de ser pai. Ele encontrou um menino, ele viu que esse menino tinha debilidade, dificuldade, ele resolveu adotar esse menino. Ele escreve num papel: você aceita ser meu filho? Você quer que eu seja o seu pai? Uma criança, mano, pequenininho, ele tem uns 3 anos. O garoto entendeu aquilo ali. Eu não sei se o menino sabia ler, 3 anos de idade. De 3 para baixo, não tinha mais do que isso. Porque hoje ele tem 5. Ele entendeu, ele começa a chorar, ele diz: eu quero. Sabe o que é isso? Quando Deus nos encontra, nós o reconhecemos como nosso Pai.
É impossível não se render a esse amor. Quando o Senhor nos encontrou, é impossível nós negarmos esse amor. Ele diz, a fim de quê? Quando ele diz, a fim de quê? É cláusula de propósito. Quando ele diz para resgatar os que estavam subjugados, a fim de quê? Ou seja, resgatar para que recebêssemos a adoção de filhos. Filho. E sabe qual é o interessante dessa palavra? Porque quem é o teu pai, amado? Eu não estou falando do que está no céu e regia, não. Quem é o seu pai? Você é filho de Deus? Deus de fato é o seu pai? Não, sou filho de Deus. Baseado em quê? Nessa sua fala, simplesmente, eu sou filho de Deus? Como dizia um antigo apresentador de um programa de jornal, eu e você somos filhos do grande Criador do mundo. É baseado nisso? Ou é baseado em que você reconhece que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida íntegra, cumpriu a lei, não omitiu nem acrescentou, obedeceu o Pai em tudo, morreu naquela cruz, foi assunto aos céus, o terceiro dia ele ressuscitou. Você crê que ele é o Redentor, que ele veio para te salvar? Aí sim você é um filho de Deus, amado. Todos quanto me receberem, é-lhes dado o poder de serem feitos, está escrito assim, filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Gálatas 3,26 diz, porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus. Essa fé te atingiu, amor? Essa fé te alcançou? Ou você ainda está mergulhado nesse Deus de promessa, irmão? Simplesmente nesse Deus que abre porta, nesse Deus que cura caroço, nesse Deus que faz, acontece, Ele faz tudo isso. Mas além de tudo, Ele quer ser o nosso Pai, o nosso Deus. Ele fez isso para nós voltarmos a termos comunhão com Ele. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden, meu amado. É isso. Efésios 1,5 diz, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Benevolência da vontade de Deus. E quando você se torna filho, algo mais absurdo acontece. O que, pastor? Olha para o texto, versículo 6. E porque sois filhos, ou seja, recebeu, reconheceu, arrependeu-se de seus pecados, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações. E Ele clama, Abba, Pai. Aleluia. Olha esse escândalo aqui. Um escândalo, ele habitar no ventre de uma virgem palestina, de aproximadamente 16, 17 anos. Aproximadamente poderia ter Maria. Agora, o Deus glorioso, Criador do céu e da terra, quando nós nos arrependemos, quando nós reconhecemos nossos pecados, quando nós recebemos a Cristo e Ele nos recebe, agora é o Espírito dele que mora em nós. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos morada do Altíssimo. O Deus Criador do céu e da terra, Ele habita em nós. Isso é assustador. Ele habita em nós. Ele está conosco. O Evangelho de João 14 diz que Ele está conosco para sempre. Morada. Que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, diz Atos 17. Ele não habita. Davi, quando ele assunta o trono,
A Bíblia diz que Davi, ele deita na sua cama e Davi rola para um lado, rola para o outro. Já não teve gente que você chegou em casa assim? Você chega em casa, você está com a sua adrenalina lá altíssima, você toma um banho de água gelada, não relaxa, você come alguma coisa, não relaxa, você toma um Nescau quentinho para você não relaxa, você deita na cama, vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro, fecha o olho, vira para cá, vira para lá, levanta, vai no banheiro, volta, deita de novo, você não dorme. Davi estava assim. Aí Davi, ele para e ele fala: eu durmo em palácio, cego. Meu Deus, entendas, eu não posso. Aí olha o que Davi diz. Olha, amado, isso aqui, Salmo 132, versículo 2. Como fez votos solenes e juramentos ao Eterno, o Todo-Poderoso de Jacó, declarando: não entrarei em minha tenda, e não me deitarei no meu leito, não permitirei que meus olhos cochilem, e o sono em minhas pálpebras repouse, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. Tem gente que fica sem dormir porque não pagou a conta, que está sendo ameaçado de morte, ou por qualquer outra coisa, mas ser acometido de insônia, porque fala: Senhor, eu quero ser a tua habitação, Senhor, eu quero que o Senhor more em mim, Senhor, eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou, Senhor, deitar no leito em que durmo, Senhor, eu estou cansado, eu quero me repousar, eu quero ligar meu ar-condicionado no 15, quero me cobrir com edredom. Não, Senhor, eu não vou fazer nada disso, enquanto a minha vida não se tornar uma morada para o Todo-Poderoso de Jacó. Está me falando: Senhor, eu quero ser o templo do Espírito Santo, aleluia, eu quero ser morada do Espírito Santo. É isso que eu quero, amado, para o ano de 2024 para a minha vida. Ser habitação de Deus, ser morada do Altíssimo, ser um com o Senhor, como Jesus falava: eu e o Pai somos um. Eu quero ser um com o Senhor, quero ser chamado de amigo de Deus, como Deus disse de Abraão: Abraão é meu amigo, Abraão é meu amigo. Eu quero que Deus fale comigo como ele falava com Moisés, face a face. Eu quero a presença. Pessoas querem tantas coisas, querem perder 5 quilos, 10 quilos como eu, querem dinheiro. Sim, vamos juntar dinheiro, vou fazer um aporte, vou investir aqui, ali, vou trocar de carro, eu vou morar num outro lugar, num bairro legal, vou cortar meu cabelo, vou ficar assim, vou comprar essa roupa. Tudo isso é lícito, mas eu quero ver se rouba o teu sono a presença, as vigílias de oração de madrugada, as noites insone, levantar pela madrugada e orar a Deus, impor as mãos sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, interceder por vidas, clamar a Deus querendo ser cheio do Espírito Santo, ir para os montes, fazer jejum, orar a Deus, querer Deus, orar, buscar, amar o Senhor acima de todas as coisas, amado. É isso. Ele deve ser o primeiro. Quem não deixar pai e mãe não pode saber de si. Se ela amar o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem não deixar mulher filhos, não é digno de mim, disse ele. Ele não está dizendo que é para odiar, senão a palavra seria a contrária. Ele disse para honrar pai e mãe. Ele está querendo perguntar a você: quem é a sua prioridade? Quem é a sua prioridade? Paulo disse em 2 Coríntios 6,16, Montanjador, pode me acompanhar, por favor? E que acordo pode existir o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai,
e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Se vocês se separarem das impurezas, dos pecados, quererem a minha presença, mais do que tudo, eu serei o seu Deus, e vós sereis meus filhos, e eu vou receber vocês. Templo do Espírito Santo. Será que isso é pouco? Será que isso é pouco? Será? Aí ele fala, tem mais. Não parou por aí. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. De repente você, amado, não herdou herança nenhuma do seu pai, ou irá herdar. Pensa, não deixou nada para você. Pelo contrário, de repente deixou dívidas, problemas, confusões, deixou um terreninho, deixou uma casa, deixou nada. Mas você não é filho de alguém que não tem nada. Você é filho daquele que criou tudo. Tudo. É o Criador de tudo. Foi Ele que falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe o que é isso? Herança. Morada. Um destino. Vocês agora são filhos. E sendo filho, já não és mais escravo. Romanos 6,14, uma promessa. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amado, se você é como eu, que sabe de onde Deus te tirou, você sabe quem você era. Irmãos, eu estava vendo um quadro de uma psicóloga cristã, só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer como escravo. Que um garoto, ele tinha um quadro compulsivo. Ele era extremamente viciado em pornografia. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Ele é extremamente viciado em pornografia. E o quadro dele estava tão agudo que ele estava começando a fazer essas coisas em público. E ele fazia no mínimo 52 vezes no dia isso. A ponto dele sangrar. Mas ele fazia. Ele fazia chorando, mas ele fazia. Aí a psicóloga perguntou para ele, como que você se fere, você se machuca, você sangra, e você quer fazer isso? Ele falou assim, eu não quero fazer. Mas é mais forte do que eu. Eu não tenho mais domínio. Aquele menino era um escravo. Um escravo não tem direitos. Um escravo é submisso. Aquele menino era escravo do seu pecado. Talvez você era um escravo. Certamente você era. Mas se Jesus te libertou, agora você é filho. Esse pecado não tem mais poder sobre você. Esse pecado já não mais te manda, não te governa, não te orienta. Não é Ele que faz na sua vida, na sua família. Não. Agora é o Senhor. Agora você recebeu o Espírito do Deus vivo. O Espírito do Deus da libertação. O Espírito do Deus que salva. O Espírito do Deus que cura. O Espírito do Deus que liberta. Ele te libertou, amado. Romanos 8,15 diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos também logo herdeiros,
e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com eles padecemos, para também com eles sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Esse Jesus, amado, nos salvou. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Que possamos, amados irmãos, começar esse novo ano vivendo para Ele. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, talvez hoje seja o dia. Hoje chegou. Será que não é hora de você se tornar filho desse Deus que nos constrangeu? O Marcelo me mandou um texto hoje, me desejando um ano novo. Ele está passando com a sua família. E esse texto aqui é um texto muito importante. Eu resolvi deixá-lo aqui e compartilhar com os irmãos também. Provérbios 16:3 fala assim: consagra ao Senhor todos os teus feitos, todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Palavra de Deus. Consagra. É um emprego novo? É um restaurar do casamento? É reatar o relacionamento com o filho que está meio... O que é? Pedir perdão para um familiar, para um irmão, para um amigo, se reconciliar. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. É pegando o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Tudo é sobre Jesus, amado. Fique de pé comigo se você pode. Aleluia. Tem um estudo teológico de um professor de teologia, Herbert Souza, que ele faz uma teologia sistemática de Jesus Cristo como tema central das Escrituras. E ele vai de Gênesis a Apocalipse, encontrando Cristo nesses livros. E o professor Herbert, ele diz: em Gênesis, ele é descendente da mulher. Em Êxodo, é o cordeiro pascal. Em Levítico, o sacrifício perfeito. Em Números, aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção e rocha da rocha ferida. Deuteronômio é o verdadeiro profeta. Josué é o capitão da nossa salvação. Juízes, o nosso libertador. Em Ruth, o parente remidor. Samuel, o rei esperado da nação. Em Reis, o rei prometido. Crônica, o descendente de Davi. Esdra, o ensinador divino. Neemias, o reconstrutor. Esté, a providência divina. Em Jó, o nosso redentor que vive. Em Salmos, o nosso socorro bem presente na angústia. Provérbios, a sabedoria de Deus. Eclesiastes, o pregador perfeito. Cantares, o amado da nossa alma. Isaías, o servo do Senhor. E Jeremias, o Senhor dos exércitos. Lamentações de Jeremias, o consolador de Israel. Ezequiel, o Senhor que reinará. Daniel, o ancião de dias. Oséias, o marido fiel orientador. Joel, o juiz das nações. Amós, o Deus do fogo. Obadias, o Salvador. Jonas, a salvação do Senhor. Miqueias, o ajudador de Israel. Naum, o cavaleiro da espada flamejante. Abacuque, o puro de olhos. Sofonias, o pastor de Israel. Ageu, o que faz a terra e o céu tremer. Malaquias, o sol da justiça. Zacarias, o renovo. Mateus, o rei Messias. Marcos, o servo de Deus. Lucas, filho do homem. João, filho de Deus. Atos, o Cristo ressurreto. Romanos, a justiça de Deus. 1 Coríntios, o Cristo crucificado. 2 Coríntios, a imagem de Deus. Gálatas, Cristo que liberta. Efésios, a cabeça da igreja. Filipenses, o que vive.
Colossenses, o homem perfeito. Tessalonicenses, o Senhor que virá. 1 Timóteo, a nossa esperança. 2 Timóteo, o nosso general. Tito, o nosso salvador. Filemão, o doador do bem. Hebreus, o sacerdote eterno. Tiago, o legislador. 1 Pedro, rei. 2 Pedro, o nosso Senhor. 1 João é o Cristo. 2, o Filho do Pai. 3 João, a verdade. Judas, o único dominador e Senhor. Apocalipse, o Alfa e o Ômega. É o Senhor. De Gênesis, Apocalipse. Tudo é sobre Jesus. Tem nada a ver com reis. Tem nada a ver com juízes. Tem nada a ver com profetas. Tem nada a ver com sacerdotes. Tem nada a ver com sacrifícios. É tudo a ver com Cristo. Tudo a ver